Olá, pessoal! Hoje, como parte do seu Sanarflix, nós vamos falar sobre eletrocardiograma. Esse é um exame fundamental e ele vai te perseguir na UTI, no pronto-socorro, no ambulatório, na enfermaria, então não tem como escapar. Nosso curso ele foi estruturado em várias aulas e a primeira aula, que é a aula de hoje, é a aula de bases para a interpretação do eletrocardiograma, parte 1. Nós vamos ter também uma parte 2, mas hoje, o que é que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre a anatomia do sistema de condução e vai falar também sobre eletrofisiologia básica, focando nos eletrólitos principais e no conceito de período refratário. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a sequência de ativação do coração, as derivações e como elas são construídas, e também sobre aspectos práticos da realização do exame. Mas qual o conceito de eletrocardiograma? O eletrocardiograma nada mais é do que o registro no papel milimetrado da atividade elétrica do coração. E para que a gente tenha fundamentos bem sólidos para o entendimento desse exame, vamos voltar lá no ciclo básico do começo da sua faculdade e revisar o sistema de condução. Tudo começa na junção da veia cava superior com o átrio direito, onde se localiza o nó sinusal. A partir do nó sinusal, nós vamos ter os feixes internodais. Os feixes internodais, eles vão conduzir o estímulo para o átrio esquerdo e também em direção ao nó atrioventricular. O nó atrioventricular, ele se situa numa posição de junção e ele é uma estrutura mais especializada, certo? E qual a sua função? A sua função é causar um retardo na condução do impulso para que a contração dos átrios e dos ventrículos se dê de maneira coordenada e não de maneira simultânea. Depois do nó atrioventricular, vem o feixe de His, que começa em sua porção penetrante e vai se dividir em ramo direito e ramo esquerdo. O ramo direito ele é fino, frágil, descontínuo, segue pelo septo interventricular e vai para o ventrículo direito. Já o ramo esquerdo, ele segue pelo septo também, mas já ao nível do anel aórtico, ele vai se dividir em 3 porções. A porção divisão antero-superior e as porções posteriores, póstero-inferior e póstero-medial. Agora que a gente fez essa revisão do sistema de condução, vamos começar a abordar alguns tópicos em eletrofisiologia básica. E o primeiro tópico que eu quero que vocês prestem bastante atenção é a especialização das células do coração de acordo com as suas propriedades eletrofisiológicas. Elas podem ser subdivididas em 3 tipos: as células de condução, as células marca-passo e as células de contração, que são as células musculares. As células musculares elas vão ter o papel de contração, elas vão ter o papel de fazer o coração bater, o papel de bomba, certo? Já as células de condução, elas são mais especializadas numa condução rápida, numa condução eficaz. Por sua vez, as células de marca-passo, elas têm a característica do automatismo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que elas vão se despolarizar independente de estímulos que venham de outras células. São elas que mandam no coração, são elas que vão determinar o ritmo. Mas vejam só, essa propriedade do automatismo, ela é inerente às células marca-passo, mas em condições de isquemia, em condições de injúria, outras células podem desenvolver essa propriedade e isso pode levar a arritmias e muitas vezes até arritmias fatais. Presta bem atenção. Agora eu quero que você feche o Instagram e olhe bem para mim. Uma característica muito importante dos cardiomiócitos é o potencial de repouso. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se a gente colocar um eletrodo dentro da célula e um eletrodo fora da célula, ele vai sinalizar uma diferença de potencial de menos 90 milivolts. Mas André, de onde vem essa diferença de potencial? Essa diferença de potencial vem na diferença de concentração de eletrólitos entre o intra e o extracelular. E quais são esses eletrólitos? Quais são os eletrólitos que determinam essa diferença de potencial? São o potássio, o sódio e o cálcio. O potássio ele é o principal deles. A diferença de concentração do potássio é muito grande, sendo o intracelular muito maior do que o extracelular. Já o sódio, ele tem uma concentração intracelular menor do que a extra, mas ele não é tão importante assim quanto o potássio para a determinação do potencial de ação, do gradiente transmembrana, porque a célula ela é muito mais permeável ao potássio, cerca de 50 vezes mais do que o sódio. E por último, nós temos o cálcio, que tem uma concentração intracelular menor do que a extracelular. Então, potássio, sódio e cálcio, sendo o principal deles o potássio.